Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e hoje eu quero continuar aquela série que eu comecei em um vídeo dessa semana mesmo sobre métodos de interpretação jurídica. Por que isso é importante? Porque todo jurista tem que saber interpretar as normas jurídicas. O que é interpretar? Interpretar é a possibilidade de você extrair um significado das normas jurídicas para você aplicar essa norma jurídica. Num vídeo anterior eu falei do método mais básico de interpretação, que é o método gramatical. Hoje eu quero falar do método lógico de interpretação. Eu acho essa habilidade desenvolvida pelos juristas, essa capacidade deles de interpretarem normas tão importantes, que eu tenho uma aula completa sobre esse tema no meu curso de prática jurídica, o meu curso de formação de juristas, né? É por isso que, se você quiser ter uma aula completa, se você assistir essa aula e dizer, poxa, esse professor sabe o que está falando, eu quero ser aluno dele no curso de prática jurídica dele, porque eu quero me formar como jurista de qualidade. O link está na descrição desse vídeo. Entre para esse curso que você não vai se arrepender, eu garanto disso, né? Então, método lógico de interpretação. O que é o método lógico de interpretação? O método lógico de interpretação permite que o jurista consiga resolver contradições entre termos em uma mesma norma jurídica, que está inserido em uma norma jurídica ou normas jurídicas diferentes. O objetivo é que haja uma coerência do ordenamento jurídico. Em razão do princípio da segurança jurídica, nós enquanto cidadãos, temos que saber o que o Estado espera do nosso comportamento. Essas normas emanadas do Estado têm que ter coerência, porque nós temos que ter segurança jurídica. Só que nem sempre é isso que acontece. Às vezes vem uma norma lá no Legislativo que tem termos que são incompatíveis entre si, ou uma norma que surgiu se torna incompatível com outra norma existente. E por isso a gente tem que utilizar esse método lógico, apelando inclusive para o bom senso do magistrado, para interpretar corretamente uma norma, garantir direitos subjetivos, né? Então, o método lógico de interpretação permite resolver essas contradições entre normas, visando ter uma coerência. Eu sei. Você está dizendo, professor, eu não estou entendendo nada, continua abstrato. O senhor poderia me dar exemplos? Aí eu digo, sim, posso lhe dar exemplos. Eu separei 3 exemplos para você. Um exemplo do direito penal, um exemplo do direito civil e um exemplo um pouco mais complicado, mas eu espero conseguir lhe explicar, um exemplo do direito processual. Exemplo do direito penal. No direito penal tem um princípio que ele tem base nessa interpretação lógica. Eu vou dizer o nome do princípio e depois eu vou explicar do que ele se trata. O princípio diz o seguinte: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Põe aí nos comentários se você já ouviu falar desse princípio. O que é que diz esse princípio? Esse princípio, ele diz que um agente não pode se beneficiar de um comportamento ilícito que ele tenha cometido. Ou seja, ele viola uma norma e com a violação da norma, ele ofere um benefício. Então, diz o direito penal, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Exemplo de caso concreto, né? Não sei se vocês se lembram daquele caso de Suzanne von Richthofen, que ajudou o seu namorado a matar os próprios pais, né? Foi um caso bárbaro, muito comentado na imprensa. O que é que acontece quando os seus pais morrem? No direito civil, você passa a ter direito à herança. Então, ela tinha o direito à herança, ainda que dividida com o seu irmão. Eu já estava nesse ponto da gravação quando minha mulher disse que ela não era filha única, me chamando a atenção. E ela disse que Suzanne von Richthofen tinha um irmão. Então, obrigado à pessoa conhecida, @minhamulher. Obrigado, amor. Então, essa questão. Será que Suzanne von Richthofen, ela poderia, assim que assassinasse os seus pais, ajudasse a cometer esse homicídio, ela poderia ter o direito à herança?
Se a gente analisa friamente, ela poderia sim ter o direito à herança. Só que o direito penal tem um princípio chamado ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ou seja, seria um comportamento ilógico permitir que Suzanne von Richthofen tivesse direito à herança se foi ela que matou os próprios pais. Então veja como uma interpretação lógica ajuda a obtermos coerência do sistema jurídico, né? Esse foi o primeiro caso, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem aqui nos comentários, né? Exemplo 2. No direito civil. Existe um princípio chamado venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Então, é um princípio que é bem semelhante a ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, com a ideia um pouco mais abstrata de que você não pode assumir condutas contraditórias na sua conduta humana, né? Na condução da sua vida, principalmente quando isso implicar questões jurídicas. Exemplo clássico do venire contra factum próprio. Você tem um carro. E esse carro, você contratou um seguro para esse carro. Para qualquer coisa que aconteça com o carro, você bate o carro, dá perda total, é o seguro que cobre esse carro. Mas você não pode, você é proibido de fazer uma conduta ilícita para ter acesso ao seguro. Vamos supor que você já tem esse carro há 5 anos, você queira trocar de carro, mas não tenha dinheiro para trocar esse carro. E aí você toca fogo no seu próprio carro e depois aciona o seguro. Veja que você teve um comportamento ilícito, visando fraudar o seguro. Isso é fraude ao seguro. Então, venire contra factum próprio. Você não pode, com a atitude ilícita, auferir benefícios. Digam aí nos comentários se vocês entenderam esse exemplo 2, venire contra facto próprio. Porque eu quero colocar uma exceçãozinha aqui. Se você me perguntar, professor, em nenhuma circunstância do ordenamento jurídico é possível um agente com o seu comportamento ilícito auferir vantagem, eu vou dizer, existem algumas exceções. Eu, por exemplo, eu penso em uma exceção. Se você descobrir outra exceção, põe aí também nos comentários. Uma exceção é a ação de uso capião. O que é o uso capião? Tem um terreno que fulaninho não está que o dono do terreno não está utilizando, aí vem uma pessoa, faz um cercadinho nesse terreno, depois mura esse terreno, cria um empreendimento nesse terreno e já se passaram 20, 30 anos e o dono do terreno, o dono real, o proprietário do terreno, não invoca o seu direito de propriedade, né? Então esse sujeito pode usucapir esse terreno, pode se tornar o proprietário desse terreno. Veja que, inicialmente, foi uma atitude ilícita que esse sujeito cometeu e, com o decorrer do tempo, como esse terreno não foi invocado, essa atitude ilícita fez com que esse sujeito oferisse vantagens. Ele passou a ser o proprietário do terreno. Então essa é uma exceção. Existe um brocardo latino que eu vou deixar aí na descrição, que eu não me lembro exatamente como se fala o brocardo, mas o brocardo diz que o direito não socorre os que dormem. O direito não socorre os que dormem. O que é isso? Se você tem um problema jurídico, você tem determinados prazos impostos pelo ordenamento jurídico para resolver esse problema jurídico, né? Então, se você não cumpre o que a lei diz em determinados prazos, você tem um ônus, você vai ter determinados prejuízos. Então veja que essa é uma exceção que é fomentada pelo fato de que o direito não socorre os que dormem. E esse já é um super gancho para eu fazer, para eu dar o terceiro exemplo, que é o exemplo que eu julgo, se você principalmente está no início da graduação, o exemplo mais complicado, que é no direito processual. Se chama preclusão lógica. Preclusão lógica. O que é preclusão, primeiramente? No processo, o juiz, baseado na lei, ele dá certos prazos para que as partes elas executem determinadas ações. Por exemplo, você
você tem uma ação contra o seu cliente e você tem determinado prazo para responder essa ação. Por exemplo, no processo penal você tem 10 dias para responder a denúncia. No processo civil, eu não me lembro, mas acho que são 15 dias para você apresentar uma contestação, que é a resposta à ação do autor. Você como advogado do réu. No processo civil, se você não responde essa ação nesse prazo, você vai ter um ônus. Ou seja, você vai ter um prejuízo. Qual o prejuízo no processo civil? Pode ser decretada a sua revelia. De um modo geral, a revelia, se os fatos alegados pelo autor não forem ilógicos, não forem de outro mundo, pressupõe-se que são verdadeiros. Isso é o efeito mais básico da revelia. Então, o que é preclusão, a preclusão lógica, né? Como eu disse, a preclusão é quando você encerra seu prazo para você fazer determinadas alegações, cumprir determinadas ações, né? Só que o que acontece? Imagine que tem uma sentença e você tem um prazo para apelar dessa sentença. Sei lá, no processo penal tem 5 dias para você apelar de uma sentença condenatória ou absolutória. Imagine que você se manifesta no segundo dia que não pretende apelar, ou se a sentença foi proferida em audiência, você deixa registrado em ata que não quer apelar daquela sentença do juiz. Só que você teria 5 dias para se manifestar. O que acontece? Se passar esses 5 dias e você não apela, precluiu para você e a sentença transita em julgado. Mas imagine que no primeiro dia você já diga que não quer apelar. Mas quando foi no 5º dia, você vai e ajuiza uma apelação. Como é que a gente resolve isso? Você tinha 5 dias para dizer. No primeiro dia, você já disse que não queria apelar, mas no 5º você apresenta uma apelação. E aí é o que a gente, mais uma vez, usando o método de interpretação lógica, é o que a doutrina chama de preclusão lógica. Você não pode dizer que vai fazer uma coisa no processo e logo depois faz outra completamente diferente. Você tem que ser coerente. Se lembra que eu falei que o princípio da interpretação lógica visa dar coerência tanto às normas jurídicas quanto às condutas jurídicas? Então, se você fala que não quer apelar, naquele momento que você fala que não quer apelar, isso já precluiu para você, né? Você não pode depois ajuizar, mesmo que dentro do prazo, um recurso de apelação, por exemplo. Então essa é a preclusão lógica. Enfim, espero que vocês tenham entendido essa aula sobre o método de interpretação lógica. Mais uma vez, eu considero esse assunto tão importante que eu fiz uma aula completa de mais de 1 hora só explicando todos os métodos de interpretação que eu conheço. Um jurista de qualidade, ele sabe todos os métodos de interpretação disponíveis e sabe qual é o mais adequado para determinadas situações. Então, se você precisa desse conteúdo, o link para o meu curso de prática jurídica, curso de formação de juristas, está na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima.